Bom dia, gente. Paz de Jesus a você. Evangelho de João, capítulo 17, texto que o pastor Sérgio utilizou para iniciar a nossa celebração hoje. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22. Antes disso, deixe-me dar uma... Me esqueci de falar algo a vocês, ou com vocês. Nós tínhamos combinado, aliás, eu disse isso, fiz esse desafio na semana passada, acerca do início das nossas classes de batismo, né, para agora, hoje. Mas a gente deu uma revisada na nossa revista e deu uma analisada e até uma segunda oportunidade para aqueles que não tomaram a decisão na semana passada. Então a gente vai iniciar domingo que vem, tá bom? Com revista enxugada, com as turmas já avisadas e aqueles desavisados podem tomar essa decisão de dar esse passo de fé, né? Então a gente vai avisar agora, estou fazendo isso, você que não é batizado ainda, pondere a possibilidade de você descer as águas, né? E aí à noite a gente vai falar novamente, tá bom? Então tá feito. Encontraram aí? Diz assim, eu estou com a nova tradução na linguagem de hoje. Eu sei que quem não está utilizando esta versão, tem um termo aqui que eu acho que é próprio dela, tá? Os tradutores entenderam assim e eu gostei. Diz isso: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Olha, deve estar a glória aí, né? Na sua. Mas olha que expressão bonita, eu acho que ficou mais compreensível. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Amém? Bondoso Deus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo do Senhor, eu peço a ajuda do Senhor para que da mesma forma como o Senhor falou comigo, eu consiga transmitir aos meus irmãos a mesma orientação que o Senhor trouxe a mim, possa ser aquela que eu transmita, Pai, para que eles possam ser abençoados, assim como eu estou sendo, pela revelação do Senhor da Tua Palavra. É assim que oramos juntos a Ti. Amém. Esse primeiro verso é quase que a base para aquilo que eu quero compartilhar brevemente com vocês, porque eu vou aproveitar o ambiente de ceia, e é neste ambiente que eu quero, de uma forma didática, tentar fazer você compreender o que está em meu coração, tá bom? A igreja como um lugar seguro, ou melhor, ou mais seguro da terra. E hoje, em especial, Barra, porque é na igreja que o reino de Jesus se estabelece. É um reino diferente, não é o reino dos homens. Igreja é o lugar onde esse reino se estabelece e ele se faz conhecido, visível, perceptível. É muito estranho para aqueles que não têm esse convívio perceber, ouvir, ver, e participando aqui com a gente ou em qualquer outro lugar, de nos ver tendo uma relação com um Deus que a gente não pode tocar, que a gente não pode perceber, que não dá para levá-lo para a nossa casa de uma forma que o outro compreenda, veja, né? Mas isso é tão cotidiano para nós
que a gente, de uma forma natural, tem essa relação, tem intimidade. Amém, gente? Tem isso como algo ser parte da nossa própria vida, deu significado à nossa existência. Mas, de novo, volta um pouquinho. É muito estranho para aquele que não tem esse tipo de vivência poder acreditar e falar assim, meu, com quem que vocês estão falando? Para quem que vocês estão cantando? Como é que é esse negócio de oração? Vocês estão dizendo frases, palavras de elogio a quem? Vocês estão malucos? Não é? Vocês talvez não entenderam a minha expressão, mas isso pode ser comum de alguém que vem aqui pela primeira vez. Comum esse tipo de sentimento e essa fala, que a gente é meio tantã, né? Então, essa relação que nós temos com o Senhor, com Deus, por causa dessa natureza divina que o Senhor colocou em nós, ou seja, dele próprio, uma porção dele própria em mim e em você, nós podemos, da mesma forma como nós nos relacionamos com ele, relacionarmos uns com os outros, de uma forma diferente dos nossos encontros, diferente, de uma forma sobrenatural, onde o reino é estabelecido. Não é uma conversa comum que a gente tenha, em que nós nos encontramos e foi show de bola a gente bater um papo, a gente se consolar, a gente falar novidades e falar das expectativas que a gente tem. Não, diferente. Isso não se dá a todo momento, e é nesse tempo em que a igreja mostra-se como reino de Jesus. Eu vou para um outro texto, que aí você vai ficar, que vai ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. No João capítulo 4. É só voltar algumas páginas. Vou começar a me explicar, tá bom? Vocês estão vendo daí, e vocês sabem que aqui tem recipientes com 2 utensílios, certo? Quais eles são? O pão e o que é suco. O pão e o vinho. Bom, eles estão aqui. Para qualquer um no reino dos homens, esses elementos, eles continuarão a ser pão e suco. Pão e suco. Sim, eles representam, significam, estão aqui para que sejam em memória essa nossa ação do Senhor, do que Ele fez, um pedido que Ele trouxe para nós. Só que, aqui estão 2 elementos que são plenamente deste tempo, do nosso mundo, conhecido, fabricado, extraído da natureza. Beleza, é isso. Mas, porém, todavia, entretanto, ao participar disso aqui, esses elementos ganham um tom diferente para a gente. Esses elementos não são transubstanciados, mas eles, de alguma maneira, são modificados no momento em que a gente participa, em que a gente partilha. É como que se você recebesse o pão que alguém vai te entregar e no momento que você pega, você fosse transportado para aquela cena no cenáculo e se assentasse com o Senhor em que Ele está no centro da mesa. Entenderam? Isso é possível por causa dessa natureza divina. O encontro dos 2 mundos, do céu com a terra, que acontece no momento da ceia do Senhor, no momento em que nós estamos honrando o nome do Senhor juntos, 2 ou 3 reunidos, no momento em que a gente canta, em que a gente ouve, no momento em que a gente compartilha algo da nossa vida, ou compartilha a nossa vida para que outro possa desaguar em nós algo dele. A igreja é então estabelecida nesse momento. O reino de Deus, ele se desenvolve apenas, exclusivamente pela igreja. Por isso que ela é, e pode ser, o lugar mais seguro da terra. Por causa desses momentos. Não é apenas dos relacionamentos que a gente tem, dos encontros, das festividades, daquilo que é legal, da segurança que tem para os nossos filhos crescerem. Não.
Isso somente não é suficiente, porque tem bons clubes aqui em Suzano que você poderia estar lá. Você poderia participar. Bem melhores, teria estrutura muito bem melhores do que as nossas. Mas não é por conta disso. Tem também outros grupos religiosos que participam dessa mística de uma outra maneira, adorando a outros que se intitulam deuses. Mas nós fomos escolhidos, ou nós escolhemos o Senhor para estarmos aqui, certo? Nesta direção que o Senhor deu para a nossa vida, inclinando a nossa vida ao Senhor. Então, aquilo que nós temos de fé, nos coloca neste lugar de coisa louca, de coisa esquisita, de vida estranha, mas que é de devoção ao Senhor. Transportando a gente como justificados e como regenerados nestes, nascidos de novo, que partilham a vida agora em função deste reino, que não é mais ou não é apenas o reino visível dos homens. Bom, esse texto que eu vou compartilhar tem esses dois momentos, e aí quem sabe você possa se encontrar nessa meditação, tá bom? É o João 4, o encontro de Jesus com uma mulher chamada samaritana. E aí esta mulher está completamente afetada, mergulhada, ela tem apenas a visão deste mundo, deste reino. Jesus usa dois símbolos para explicar para ela o outro reino que eu estou tentando compartilhar com vocês. Dois símbolos. Ele usa água e adoração. Ela então entende no reino dos homens, água, esta que nós bebemos, H2O, mas Jesus vai falar de uma outra, e ela entende a adoração, aquela de se prostrar, de se reverenciar, de ter uma entidade como soberana. Ela entende como a prostração. Jesus fala de uma outra adoração. Pois bem, nós somos esta mulher. As histórias bíblicas dizem respeito a nós, mas nós somos Jesus também nessa história, para poder explicar aos outros aquilo que está oculto do reino dele sobre as pessoas. Bom, tem algo que é ímpar no que compartilho com você hoje. O que trouxe essa mulher a esse entendimento e o que leva a cada um de nós a experimentar a relação dessa igreja que eu estou falando com vocês, sendo o lugar mais seguro do mundo. Na perspectiva desta mulher, tem uma circunstância apenas, por enquanto, nessa meditação, exclusivamente nessa passagem, que me ajuda a dizer a vocês o que é que traz o ser humano a esse entendimento. Puxa, mas é muito difícil esse negócio de entender esses dois mundos, esses dois reinos aí. Como é que isso acontece? Na prática, pela fragilidade das nossas vidas. Quem está bombando com a vida, que está tudo de boa, dificilmente vai ter essa fragilidade. Dificilmente um pouco do raio do sol da justiça vai entrar neste indivíduo, neste ser humano. Cheio das suas verdades, dos recursos, cheio de saúde, bombando na vida, dificilmente vai ter uma abertura. Talvez por aí que aquele versículo bíblico, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mentira! Mas na fragilidade desta mulher, ela então se vê uma possibilidade de perguntar assim: mas o Senhor não tem balde, como é? O Senhor não tem corda, como é que o Senhor vai pegar desta água? E como é que o Senhor vai me dar essa água? E como acontece esse milagre de eu tomar dessa água e nunca mais precisar vir aqui? Aí ela começa a mudar o coração quando Jesus fala assim: vai lá e busca o seu marido. Aí ela fala a verdade e diz assim: eu não tenho marido. Jesus elogia e diz: você falou a verdade. Você teve alguns que não eram seus e o que hoje você está com ele também não é seu. Aí ela... Sabe quando isso acontece em nós?
quando de repente a gente não entendia nada, e aí a nossa mente fez, oh! E a gente entendeu. Isso acontece às vezes de uma forma única, específica para alguns, para outros, depois de muitas inquietações, de muitas andanças, de muitas reflexões pessoais, de muito. Aí lá na frente a pessoa... Mas quando Jesus demonstrou algo de conhecimento sobrenatural, e é desse reino que eu estou falando, sobrenatural. Então não é o natural que eu estou compartilhando com vocês, porque esse seria muito simples. É o que está sobre a visão de todos. Vejo que o Senhor é um profeta. É essa a fala dele. Vejo que o Senhor é um profeta. E olha os dois elementos que Jesus falou. Primeiro, pois é, você pode me dar desta água, vai saciar a minha sede. É meio-dia, estou cansada, andei para chuchu. Mandei os meninos ir lá comprar alimento. Então, eles não chegaram ainda, estou com fome e sede. Pode pegar um pouco dessa água para mim? Mas tem todas as limitações do Senhor conversar comigo, de eu servir o Senhor. O Senhor é homem, eu sou mulher. Eu quero um pouco de água só. E aí, a partir disso, Jesus fala da outra água. E aí, dessa outra água, se você pode usar um pouco aí da sua fé, você vai me compreender. Se não, sem chance, não dá. Essa outra água é a água que sacia outro tipo de sede, que só vai perceber, dar conta dessa sede, reconhecer essa sede, é quem está fragilizado. Quem não está com sede nesse outro campo da vida, não precisa dessa água. E de fato, não precisa mesmo. Mas quem tem essa fragilidade, está com essa sede, que a alma pulsa, que as interrogações da vida existem, e que estão em questionamentos, e que estão em sofrimento, e que estão assim, perambulando por aí, encontrando verdades para poder se agarrar, esse tipo de gente é que Jesus segura. Porque é como diz lá, os meninos quando vão na festa, para as meninas, estou facinho. Esse tipo de angústia da alma é que é um solo fértil para a semente das palavras de Jesus encontrar os nutrientes necessários para ela poder se desenvolver. Então, aquele questionador, aquele que discute, aquele que insistentemente não quer, que retruca, que replica, que xinga, que briga, que diz que a gente é isso e que a gente é aquilo, ele está quase caindo no poço. E quando ele cai, aí é o momento de Jesus oferecer a água da vida. Vocês conhecem um outro lugar que tem essa expressão e ela é comum? Um lugar onde se oferece água da vida? Não como marketing, né? Esse marketing aí do mal. Mas um lugar que se oferece algo que de fato vai surtir o efeito pelo qual a sua propaganda está sendo desenvolvida. A água que produz vida. A água que, quando começa a brotar, ela se transforma em rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Agora o segundo elemento, que é a adoração, que Jesus utiliza deste outro termo da conversa, do diálogo com aquela mulher, lá em Sicar, para poder explicar. Tem uma expectativa de que o Messias iria voltar. E tem uma certeza de que se deve adorar a Deus em Jerusalém. Mas como eles eram primos dos judeus, não é, mistos ou mestiços, eles não poderiam ir até Jerusalém adorar, e eles queriam adorar. Então, não podendo ir a Jerusalém adorar, onde eles adoravam? Onde eles estavam? Em Samaria, porque eles precisavam adorar. E aí, nesse vai e vem de adora aqui, adora ali, adora acolá,
onde é o correto, onde é que se deve adorar, Jesus diz a ela que para aquele momento, para aquela mulher, naquela circunstância, uma palavra, ou uma frase, ou uma afirmação completamente estranha ao que ela estava de costume entendendo a sua vida toda, talvez algumas gerações. Não se adora mais a Deus aqui ou acolá. Agora, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja que outro termo esquisito. Não é mais prostração, não é mais entrega de recursos, não é mais sacrifícios humanos. Agora é em outro reino, é em espírito e em verdade. Aí a cabeça da mulher pira completamente. Completamente. Ela então, naquele processo que o Senhor está fazendo ao seu coração, de compreensão, de entendimento do incompreensível, ela se rende. E aí acontece com ela o que a gente costuma chamar de novo nascimento. Novo surgiu no coração e na mente daquela mulher. O novo, completamente diferente de tudo que ela já conhecia, já sabia e já entendia. Ela então descobre que há uma possibilidade de uma vida diferente, de um estado de ser que ela nunca tinha imaginado que existia. Ela passa a partilhar, nessa perspectiva aqui, desses elementos, de uma maneira que, quando ela toma desse corpo, ela é transportada para um outro lugar. Vocês percebem esse gesto que eu recebo todas as manhãs, água aqui? O que vocês entendem que isso é? Hã? O que vocês entendem que esse gesto é? Ele vai lá, pega o copinho, traz para mim e me entrega. Dificilmente eu bebo, né? Vou beber hoje. Esse gesto dele é de ir lá, pegar o copo e trazer a mim. Só que nesse reino pelo qual eu estou falando, acontece algo diferente disso. Eu vou vir para cá para o pessoal de casa entender. É um gesto de alguém que se preocupou e que saiu do lugar dele e que percebeu que a irmã Lina estava tossindo. Então, o coração dele foi movido a ele ter uma ação de graça e de misericórdia, e aí isso fez o corpo dele ir em direção ao bebedouro, pegou o copo, encheu, trouxe e com gentileza me deu. Ele está dizendo assim: pastor, toma um pouquinho d'água. E ele chega até a irmã Lina e diz assim: minha irmã, toma água porque você está tossindo. Vocês acham que é somente ir buscar água e trazer? É desse outro reino que eu estou falando para vocês. Tem vínculos diferentes nesse outro reino. Tem coisas que acontecem neste outro reino que não são explicáveis. Apenas aqueles que participam é que conseguem entender. Bom, sabe qual é a conclusão? A Jéssica já pode vir para cá, por favor. É que aquela mulher foi tão impactada que ela recebe as informações de Jesus. Ela recebe o reino que Jesus deseja implantar no coração dela. E sabe o que acontece? Ela não passa por nenhum seminário, ela não passa por nenhuma campanha, ela não visita nenhum campo assim que vá impulsionar aquilo que ela recebeu para ela poder transmitir, e ela vai até a sua cidade. Sabe o que ela faz? Ela conta, ela diz, ela fala o que ela acabou de viver, de experimentar, de ver, de receber. E olha, é algo
que é quase que um filme da Marvel, porque ela sai de uma condição de incompreensão, de mente não esclarecida quanto a este reino. Ela sai de uma situação completamente estranha, distante deste reino, e aí em uma manhã, meio-dia, ela passa por esse encontro com o Senhor. 14 horas ela já é uma missionária do Senhor, ela já é alguém que transmite o que recebeu. É algo que acontece como um milagre na vida dela. É assim a salvação, é assim que se compreende o reino que está estabelecido na igreja e que se move através de nós. O exemplo desta mulher é exemplo para todos nós. Nós representamos Jesus em algumas circunstâncias. Às vezes nós somos esta mulher que, embora banhados, mergulhados, a gente não vive esse reino a todo instante. Percebem porque não é este lugar, a estrutura, não são simplesmente as pessoas? É o governo do Senhor estabelecido, é o reino dele que toma a nossa mente de dentro para fora, nos faz ser estes que não têm mais sede e que adora em espírito e em verdade. E ó como o Senhor é maravilhoso nesse sentido. Internamente, para ninguém poder ver a adoração do outro, julgá-la, é interior, é em espírito. E onde é que está a verdade? No interior de cada um. É em espírito e é em verdade, porque é a relação interna que cada um tem com o Senhor. Aí a gente pula, a gente dança, a gente fica rígido, quietinho, a gente sorriu, a gente fica triste, qualquer jeito, mas tem algo internamente lá que só Deus conhece, entre nós e o Senhor. É sim o lugar mais seguro da terra. Igreja estrutura? Não. Igreja, reino. Reino. Estabelecido, reino. Conto uma última para tentar exemplificar mais uma vez o que compartilho com vocês. Certo homem chegou pedindo orientação a um líder espiritual de que o casamento dele estava em frangalhos e de que a esposa já tinha dito algumas vezes que iria fazer as suas malas e iria embora, levar os filhos. E ele se viu naquela condição, amando a sua família, desesperada de querer salvar, de querer resgatar, de querer a sua família de volta. Era um homem cristão, então ele foi pedir orientação a um líder cristão. E este líder cristão entendeu a magnitude do reino e começou a ouvi-lo. E depois que ele desabafou, depois que ele contou tudo o que ele estava vivendo e a tristeza que estava em seu coração por não ter os seus filhos lá morando com ele, de ter aquela pessoa que ele ama ir embora, partir, ele então relata tudo o que ele precisava. E depois, aquele líder começa a falar. E ele diz assim, relatando esse episódio: eu poderia explicá-lo como reconquistar sua esposa, poderia pesquisar o que estava de errado entre o casal, poderia tentar ajudá-los, né, reconstruindo a relação entre eles dois, mas diz esse líder, eu fui por um caminho diferente, né? Eu fui por um caminho diferente. E qual o caminho que ele foi? Ele conduziu aquele senhor, nos minutos que ele tinha, porque a conversa demorou, a que ele descobrisse qual era o propósito que ele tinha no coração de Deus para a sua vida. E aí aquele líder cristão conduziu aquele senhor a descobrir propósitos que ele estava tão distante do reino de Deus sobre ele.
de viver isso com o seu interior plenamente satisfeito, com a sua adoração plena com o Senhor. E aqui eu abro um parênteses. O propósito das nossas vidas, e é bem forte, me desculpe, tá? Não é ser um bom esposo, uma boa esposa, não é ser mãe. O propósito das nossas vidas não é ser um bom profissional. O propósito das nossas vidas não é ser o melhor em nada nesta terra, neste reino. Não é. Não é. Nosso propósito é ir em direção ao Senhor. É maior que os outros. É mais sublime. E aí a conclusão daquele Senhor foi a seguinte, no entendimento dele: quando você estiver direcionado no caminho certo, indo em direção ao Senhor, o seu casamento vai se arrumar. Quando você estiver no propósito, meninos e meninas, no propósito correto, indo em direção ao Senhor, todas as inquietações do seu coração quanto ao que você vai ser, o que você vai estudar, se vai dar certo ou não, se quem vai ser o seu namorado, a sua namorada, se o seu pai vai aceitar, se não vai aceitar, se vai ser legal, se não vai, todo o restante vai ficar bem. Meu irmão, pai, marido, todas as inquietações possíveis do seu coração quanto a você cuidar dos seus, ter a sua esposa do seu lado, quanto aos seus filhos andarem em caminhos plenos, sublimes do Senhor, todas essas inquietações pós caminho certo, direção ao coração de Deus, elas acontecerão tranquilamente. Irmãs, meninas, todas as inquietações dos seus corações, todas elas, relação com seu marido, com seus filhos, dar conta das coisas da sua vida, todas elas, em nome de Jesus, todas elas, pós uma redescoberta a você ir em direção ao que Deus tem, ao coração dele, todas elas andarão bem. Esta é a grandeza de viver neste outro reino. É o lugar mais seguro que existe nessa terra. Este reino, este governo do Senhor. Se prepare aí para você ceiar. Ceia do Senhor. Uma merenda, um lanchinho que é diferente dos outros. Um momento em que a gente em comunhão se curva em memória ao nosso Deus. Por favor, Edgar e Dirlan, Tatiana, Cláudia, irmã Beth, irmã Dilma e o Miguel, para nos ajudar. Vamos orar, gente, para nós ceiarmos? Vamos. Deixa eu fazer um pedido aqui, né? Estou falando demais. Da visão,
Levante aí essa voz bonita sua e ore a Deus, por favor. Amém, amém. Podem se levantar aqueles que vão participar dos elementos, por favor? Podem lá, meus irmãos.
Percebeu aí a prática da meditação? Isso que você está segurando aí? Pois não, irmão Domingos? Está faltando aí alguém? Percebeu a prática? Aquilo que você pegou parece ser pão. Tem cheiro de pão. Vai ter gosto de pão. Mas propicia uma oportunidade de estarmos à mesa do Senhor. Do Senhor. Vai continuar sendo pão, mas o seu significado, não. Não é como o nosso lanchinho no Max Pfeffer. Não é. Não é como o melhor dos nossos jantares e almoços. Não. É em torno da mesa do Senhor. Neste propósito, com o Senhor ceando com a gente. Porque eu recebi do Senhor, diz a referência bíblica com relação ao momento que o nosso Senhor Jesus jantou com os seus, marcando esse tempo para nós. Recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu o pão, e ele diz isso: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos em memória do nosso Senhor Jesus. Depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Podem ver que não é apenas suco, não é apenas essa taça de acrílico que a gente segura. Olha o que isto significa, gente. É a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo sangue de Cristo. Cada vez que vocês beberem deste cálice, olha o outro significado, marcante. Façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, tem uma mensagem, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Bebamos em memória do nosso Senhor e nesse anúncio. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para sempre, 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 Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Graças nós te damos, porque o Senhor ressuscitou em nosso favor. É assim que a gente reconhece e rendidos, nós desejamos mais e mais e mais do teu reino sobre nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Muito agradecido.
Vamos estudar a palavra do Senhor? Queria fazer um desafio antes de irmos. Nós estamos reestruturando as nossas mídias, né? E a gente precisa muito de voluntários. Você aí de 10 para cima, que quer nos ajudar, e que os seus pais vão apoiar, né? Porque tem que vir para os cultos para cumprir as nossas escalas. Se você deseja nos ajudar nesse trabalho, seja na transmissão, na projeção, seja na equipe que faz toda a nossa divulgação, por favor, estamos precisando, necessitando, tá bom? Deus abençoe a nossa EBD.